Bom, pessoal, voltando aqui à nossa segunda parte da aula 4, falando sobre princípios fundamentais, vamos entrar aqui agora na parte de harmonia e independência entre os poderes, tá? E aí a gente tá falando o quê? Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Aqui, pessoal, nada mais é do que a tripartição de poderes. A tripartição de poderes que compõe, né, os poderes, né, da União, o legislativo, o executivo e o judiciário, certo? E são aí independentes e harmônicos entre si. E aqui só uma observaçãozinha básica é o que a gente não está vendo ultimamente, né? Então a gente vê o judiciário interferindo muito aí no executivo, a gente vê o judiciário interferindo aí nas atribuições do legislativo, né? Infelizmente essa questão de harmonia entre os poderes ultimamente não está acontecendo, mas tá na Constituição, tá? Artigo 2º da Constituição. Então, vamos seguir. A Constituição de 88 adotou assim uma separação de poderes flexível, flexível, tá? E ele é flexível por quê? Porque os poderes eles exercem exclusivamente suas funções típicas, mas também outras denominadas de atípicas. Então, por exemplo, o exercício da função administrativa, que é típica do poder executivo, pelo judiciário e pelo legislativo. Então, o judiciário e o legislativo têm aí como função atípica a função administrativa, né? Então, quando ele dispõe, por exemplo, sua organização interna e sobre seus servidores, nomeando-os ou exonerando-os. Ou então, quando o Poder Executivo exerce sua função legislativa. Função legislativa é típica de quem? Do Poder Legislativo, né? E aí o Poder Executivo utiliza da sua função atípica, que é a função de legislar, editando medidas provisórias ou leis delegadas, tá? Então veja que os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, ele possui as suas funções típicas. Qual é a função típica do poder legislativo? Legislar. Do executivo, administrar. E do judiciário, julgar. Ponto. Porém, o poder legislativo, ele pode tanto exercer de forma indireta ou de forma atípica a parte de administrar, que é uma função típica do executivo, como ela também pode utilizar o poder de julgar. Então, quando, por exemplo, o Congresso ele julga as contas do presidente, veja, agora recente teve o impeachment de Dilma Rousseff. E mais um pouquinho lá atrás, teve o impeachment de Fernando Collor. Então, o Poder Legislativo utilizou o quê? A sua função atípica de julgar o presidente da República na época, Fernando Collor, e mais recente, Dilma Rousseff. Tá? Um exemplo do judiciário utilizando suas funções atípicas quando ele legisla falando sobre a questão da droga, né? Que agora passou a quantidade mínima para 40 gramas. Então veja, o judiciário está fazendo o quê? Legislando. Se ele está legislando, ele está fazendo o quê? Ele está utilizando as suas atribuições atípicas, porque a sua função típica é de julgar. Quando ele legisla, ele está o quê? Ele está usando a sua função atípica, que é a de legislar, certo? Então, as funções típicas de cada uma, vocês já sabem: legislativo legisla, cria leis, o executivo administra, o judiciário julga. Porém, cada um deles possuem as suas funções atípicas, e aí a gente acabou de citar cada uma delas, certo? Agora vamos falar sobre os objetivos. Artigo 2º, pessoal, é bem tranquilo. Artigo 2º é só isso aqui, aí, certo? Nada além disso, beleza? Já o artigo 3º fala sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, tá?
E aí os objetivos são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os objetivos fundamentais, né? Então, o que é que a República Federativa tem como objetivo? Esses quatro que estão aí, tá? E aí, como sempre, o nosso velho bizu, né? Presta atenção nos verbos, eles estão sempre no infinitivo. Então, aí, construir, garantir, erradicar e promover, tá? Todos os verbos estão no infinitivo. Olha, todos eles estão no infinitivo. Ficou legal não, vamos apagar. Pronto. Todos eles estão no infinitivo, beleza? E aqui veio o famoso Memorex. E o Memorex, pessoal, é esse aqui, ó. Conga, erra, pro. Conga, erra, pro. O Conga, pense que o Conga, ele é o quê? Ele é um concurseiro. O Conga, ele é esse rapaz aqui, ó. Tá aqui o Conga, né? Concurseiro. Beleza? E qual é o objetivo do Conga? O objetivo do Conga, ele tem como objetivo não errar na prova. Então, Conga, ele não pode o quê? Ele não pode errar na sua provinha. Não é isso? Então, olha, uma aula aqui agora de desenho, né? Tá uma maravilha, para não dizer o contrário, mas é só para vocês entenderem que o nosso coleguinha aqui aí, de nome vulgo Conga, ele tem como objetivo não errar na prova. Então Conga erra pro. Conga vem de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra vem de garantir. Erra vem de erradicar. E o pro vem de promover, tá? Então, se vocês colocarem isso em mente, vocês não erram os objetivos fundamentais, tá? Vocês não erram nenhuma questão de objetivos fundamentais. Beleza, galera? Então tá aqui aí. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Conga vem de com. Deixa eu pegar aqui uma. Peraí, deixa eu pegar aqui o azulzinho. É o azulzinho. Conga, olha, vem de construir uma sociedade livre e solidária. O garra, o gá, né? O gado com, vem daqui, aí. Do gá, né? Conga. O erra, vem aqui de erradicar. E o pro vem de promover. Então, conga, erra, pro. Esse é o objetivo do nosso coleguinha, o Conga, certo? Vamos continuar. Questãozinha. O legislativo, o executivo e o judiciário são poderes harmônicos e preservam o equilíbrio no exercício das funções estatais essenciais, coibindo o sistema de freios e contrapesos. Pessoal, a gente não falou sobre esse sistema de freios e contrapesos porque é uma coisa que é bem lógica, tá? O que seria o sistema de freios e contrapesos? O sistema de freios e contrapesos nada mais é do que um poder, ele está observando, ele controla o outro poder. Lembra que eu falei agora que o poder legislativo, ele tem por obrigação fiscalizar as contas do presidente da República? Isso nada mais é do que você analisar, olhar, fiscalizar os outros poderes. A mesma coisa é o poder judiciário. O poder judiciário, ele está sempre ali, ó, fiscalizando
tudo que o presidente está falando, tudo que o presidente está fazendo. O Poder Judiciário está sempre ali, ó, vendo o que os congressistas, os deputados, os senadores estão fazendo. A gente tem muitos exemplos, pessoal, agora recente. Por exemplo, tem um deputado federal que foi preso. Um não, dois. Dois deputados que foram presos, né? E por que foram presos? Por manifestação de pensamento, tá? Segundo o STF, exageraram, né, na forma como se expressaram e aí foram presos, perderam o mandato e foram presos. Então veja, o Poder Judiciário ele utiliza do sistema de freios e contrapesos para coibir excessos dos outros poderes, tá? A mesma coisa o Legislativo. Os senadores, por exemplo, eles têm a prerrogativa de fiscalizar os ministros do STF. Então, se o ministro do STF está abusando do seu poder, cabe ao Senado Federal fazer ali uma investigação interna e, como punição, aplicar o impeachment daquele ministro, tá? Então, assim, o sistema de freios e contrapesos nada mais é do que um poder fiscalizando o outro, tá? O poder executivo ou o legislativo ou o judiciário não pode fazer tudo do jeito que quer de forma desenfreada. Não pode, por quê? Porque tem os poderes que estão ali aí fiscalizando, certo? Então, na questãozinha, quando ele fala que coíbe o sistema de freios e contrapesos, a questão passa a estar na condição de incorreta, certo? O legislativo, o executivo e o judiciário são poderes harmônicos. Até aqui está certíssimo. Preserva o equilíbrio no exercício das funções estatais essenciais, também está certo. Mas o erro está aí no coibindo o sistema de freios e contrapesos. Ele não coíbe, certo? Então a questão aqui da Secretaria da Fazenda está incorreta. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre e solidária. Oi, o com. Mas aqui eu já encontrei o erro. Construir uma sociedade soberana. Epa! É construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui seria, oi, livre. Livre. Tá? Aqui seria livre no lugar do soberana. Garantir o desenvolvimento internacional também está errado. É garantir o desenvolvimento nacional, certo? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pessoal, encontrei dois erros, né? Então, obviamente, a questão está incorreta. Aqui é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não é soberana. Garantir o desenvolvimento nacional. Não é o desenvolvimento internacional, tá? Então, as duas questões estão incorretas. Então, tá aí os comentários. Vocês tirem um print, né? Para analisar direitinho. E aí agora vamos para o último artigo, né? Princípios das relações internacionais, artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, a não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Não tem mais. Só são essas. Só são 10. É isso mesmo. Só são 10. Então, pessoal, veja. Aqui não tem nenhuma parecida com fundamentos, artigo 1º, nem com os objetivos, artigo 3º, certo? Então, esse aqui
geralmente as bancas, eles costumam fazer o quê? Eles pegam algum desses princípios, né, que estão aqui e fala que é, por exemplo, um objetivo. É um objetivo da República Federativa do Brasil. Tá errado, tá? Ou vice-versa. Às vezes ele pega lá, por exemplo, construir uma sociedade livre e solidária e ele fala que aquilo ali é um princípio das relações internacionais. Tá errado, certo? Tá errado. Outra coisa que eu acho aqui, ó, que eu utilizei muito quando eu estava estudando para concurso, é que esses princípios, os 10, eles dão uma impressão de que eles estão falando de algo muito amplo. Então, se eles estão falando de algo muito amplo, então ele meio que parte para o internacional. Veja, independência nacional. Veja, ele não está falando da independência nacional do nosso país somente. Não, ele está falando de todos os países, né? De todos os estados. Os estados têm que ter essa independência, né? Prevalência dos direitos humanos. Lembra daquela aulinha que a gente falou? Direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais? Direitos humanos está relacionado a quê? Aos direitos internacionais. Autodeterminação dos povos. Veja que ele fala de algo muito amplo, né? A autodeterminação, a não intervenção, não intervenção em relação a quê? Aos outros estados. Igualdade entre os estados, a mesma coisa. Esses estados aqui, pessoal, não são os estados dentro da República Federativa do Brasil, não. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Sergipe, não. Os estados que ele fala é no âmbito internacional, são os países, tá? Veja, defesa da paz. Veja que é uma coisa muito ampla. Solução pacífica dos conflitos. Então, solução pacífica dos conflitos em relação a quem? Os estados, os países, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Então veja que dos 10 aqui, todos eles remetem a algo muito maior, tá? Eles remetem, desculpa, a algo muito maior, tá? Então, quando eles costumam cobrar em prova, eles cobram o quê? Eles pegam os objetivos e perguntam se aquele objetivo é um princípio internacional. Geralmente eles costumam fazer dessa forma, certo? Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Muito importante. Eu já vi questões que eles trocam América Latina por América do Sul, América Central, América do Norte, menos o Latina. Então aqui, ó, é América Latina, certo? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá? Então, como eu acabei de falar, como é que costuma ser cobrado? Geralmente o examinador tenta confundir esses princípios com os objetivos expostos no artigo 3º e os fundamentos expostos aí no artigo 1º da Constituição, tá? Então, o examinador quer lhe confundir dessa forma. Porém, na pior das hipóteses, pessoal, quais são os fundamentos do artigo 1º? Só se diva plo. E quais são os objetivos do artigo 3º? Conga, erra, pro. Se vocês memorizar esses dois memorex, vocês não vão errar uma questão nunca de princípios das relações internacionais. Veja aí, não tem nenhum aqui aí que seja compatível com os objetivos e com os princípios. Nenhuma aqui aí é compatível, tá vendo? Ou seja, gravou o Memorex, não erra nenhuma questão, certo? Duas questõezinhas aí pra gente finalizar aí. A solução pacífica dos conflitos é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, certo ou errado? Segunda, à luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais, a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E aí, pessoal, tentem fazer aí.
Vamos lá. Aqui ele está falando sobre objetivos. Quais são os objetivos? Vamos lá. Com conga erra pro. Não é isso? Conga erra pro. Com vem de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá. O G, garantir. Tá. Erra, erradicar. Tá. Certo. E o pro? Promover. Tá. Não é isso? O que é que tem a ver aqui com a solução pacífica dos conflitos? Solução pacífica dos conflitos é o que, pessoal? É uma. É uma. É um princípio das relações internacionais. Certo? Então a questãozinha aqui, aí, viu que eu acabei de falar? Eles pegam por exemplo, um princípio internacional e joga dizendo que é um objetivo. Só que se você gravar isso aqui, aí, vocês não erram nenhuma questão que cai sobre esses artigos, primeiro, terceiro e quarto, certo? Então é óbvio que essa questão aqui ela está incorreta, beleza? Vamos para a segunda. À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais, a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos. Se ele está falando de fundamentos, ele está falando de quem? Artigo 1º, que é quem? O SO, o SI, o DI, o VA e o PLU. Beleza. Tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos. Oi, cooperação. Oi. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E aí, pessoal? Aqui ele está dizendo. Aqui ele está dizendo que a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um fundamento. Oi. É um fundamento. Certo? A gente sabe que os fundamentos é o artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais da livre iniciativa, pluralismo político, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Está falando sobre fundamentos internacionais. Está falando sobre princípios internacionais. Então a questão, pessoal, também está incorreta, certo? Questãozinha incorreta, tanto a primeira quanto a segunda, certo? Então tá aí os comentários. Deem um print, anotem, certo? E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula sobre direito constitucional, certo? Essa aula foi a aula de número 4. A nossa próxima aula, que vai ser a aula de número 5, nós vamos dar início ao artigo 5º da Constituição. Artigo 5º da Constituição, ela não cai em prova, ela despenca, certo? O artigo 5º despenca em provas de concurso público, carreiras policiais, certo? Então, se preparem. Essas 4 primeiras aulas foram aulas bem tranquilas, bem com conhecimento ali meio que conceitual, né? Foi como como a gente costuma dizer, né? Foi o prato de entrada, né? É a famosa salada. É bem tranquilinho, coisinhas bem fáceis, né? De assimilar. Porém, agora o bicho vai começar a pegar valendo, porque o artigo 5º ele costuma cair muito em prova, pessoal. Cai muito em prova, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula.
Não deixem, pessoal, todo vídeo eu peço, não deixe de se inscreverem no canal, certo? Assinem, se inscrevam, é, marquem aí o sininho, notificação, deixem o like de vocês, que também é muito importante, comentem e compartilhem, tá? A gente precisa muito crescer o nosso canal, para que o nosso canal tenha um engajamento maior, para que chegue, né, ao conhecimento de vários outros concurseiros, né, que precisam aí de um conteúdo de qualidade, certo? Então dá muito trabalho, pessoal, de fazer esses vídeos. Às vezes eu passo o dia todo elaborando um plano de aula desse. É trabalhoso, mas assim, é gratificante porque eu estou ajudando, né? Eu estou ajudando as pessoas aí que querem ingressar no serviço público, tá? Então, eu, como vocês, há alguns anos atrás, né, sendo mais específico, em 2018, eu tinha muita dificuldade de achar material na internet, tá? Então, eu tive que pagar cursinho preparatório, não foi caro, não foi caro na época, eu estava desempregado e tive que fazer o cursinho preparatório para poder ter aí o mínimo, né? O mínimo, porque às vezes a gente paga um cursinho preparatório, mas tem situações em que você acaba se frustrando, né? Tem professores que não passam o conteúdo de uma forma legal. Eu, particularmente, eu tive dificuldades aí em entender algumas matérias e eu tive que correr atrás de achar na internet, no YouTube, sendo mais específico, né? Então, assim, tive muita dificuldade para achar material voltado para o edital da Polícia Militar de Sergipe. E hoje eu estou disponibilizando para vocês, né, é, esse conteúdo totalmente gratuito, certo? E a única coisa que eu peço como forma de retribuição é que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem o like de vocês. É muito importante, pessoal, se inscreverem no canal e deixar o like, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso material. Bons estudos. Mais uma vez eu repito, cuidem da saúde mental de vocês e cuidem do físico de vocês, tá? Porque o concurso não é apenas estudar, tem também TAF, certo? Tem um TAF que reprova uma galera. Se você não estiver bem preparado, você não consegue passar pelo TAF. Então, treine a sua parte física, certo? E também cuidem da saúde mental de vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado do material. E até o próximo vídeo. Beleza? Tamo junto. Valeu.